e normatização. Os testes psicológicos diferenciam de outras técnicas de avaliação, né, por se tratar de procedimentos que são referenciados a normas e a diretrizes interpretativas padronizadas, com base em categorias pré-estabelecidas. Então, o fazer teste faz parte da avaliação psicológica, né? E ele é usado para poder predizer o comportamento e diminuir, né, a taxa de erro de uma avaliação, né, dependendo do resultado. Por que os testes são considerados padronizados e normatizados, né? São considerados padronizados, né? Porque precisa ter uma uniformidade de procedimentos em todos os aspectos, né? Da administração, na avaliação e na interpretação dos testes, né? Então, tudo, a hora, o local, em que o teste é administrado, as circunstâncias, o administrador, o examinador, né, a administração, afetam os resultados. Por isso que é preciso que o examinador tente o máximo possível aplicar sempre da mesma forma para diminuir, né, as variáveis. Então, assim, tudo que tiver no controle do examinador, ele vai fazer da mesma forma para que os resultados sempre deem certo, né, sempre sejam padronizados, né, e façam, assim, as pessoas que estão fazendo o teste, façam ele sempre da mesma forma. É isso. Agora a Vitória. Bom dia, meu nome é Vitória, eu vou falar sobre a normatização. Bom, a normatização, ela diz muito como se deve interpretar um resultado, que a pessoa atingiu um teste. E tem que ter uma uniformidade na interpretação dos scores dos testes. No processo da criação das normas, um teste deve ser aplicado a uma amostra representativa do tipo de pessoa para o qual foi planejado. Então, é analisado em um gráfico os resultados de pessoas com características similares à do sujeito, de acordo com o que está sendo testado. É analisado o resultado esperado com algumas variâncias e o que é considerado acima da média, abaixo da média e onde o sujeito se encaixa naquele teste. Para isso, se usa-se cálculos de estatísticas, desvio, padrão, média e variâncias. Mais alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, recapitulando, né? Eu já até cortei aqui sua apresentação, mas pode falar, Sara. A padronização, né, a uniformidade na aplicação dos testes, é o material, o ambiente, aplicador, instruções de aplicação e correção, etc. Então, ela lida nessa, né, a padronização tem a ver com isso, né, com quando você está aplicando. E a normatização é a uniformidade na interpretação dos scores, dos testes, tabelas, percentis e score Z. Então, a normatização vai ser na hora, né, que a gente estiver analisando os resultados. Os percentis, né, são medidas que dividem a amostra por ordem crescente dos dados. E o score Z, ou score padrão, de uma observação é o número de desvio padrão acima ou abaixo da média da população. Isso nós vamos aprender a calcular, fica tranquilo. Então, é isso. Beleza. Tranquilo. Obrigada, viu, meninas? Nada. Então, vamos falar de padronização, né? É uniformidade de procedimento e aplicação. Isso é muito importante que a gente
verifique a qualidade do teste. Esse negócio de padronização é tão importante porque o material de testagem é importante. Muitas das vezes, né, a gente cai em querer, por exemplo, usar xerox da folha de teste. Virgínia, mas é igual, não é? A folha do palográfico, ela é centímetros maiores, ela tem outra textura. O lápis tem que ser específico, lápis número 2, né? Tem que ter uma certa gramatura de acordo com o manual, porque senão seu teste pode ser invalidado. Virgínia, qual que é a diferença de usar xerox, né, para a folha original do teste? Já fizeram um teste de fidedignidade para ver se tem diferença sobre isso? Não. Mas é padrão e norma exigida. Se você não cumprir o padrão e a norma exigida, o teste pode ser invalidado, tá? Então, por isso que isso precisa ser feito dessa forma. Nenhum teste serve para qualquer situação. O aplicador deve saber para que serve o dado teste e escolher aquele que se aplica ao problema do testando. Então, padronizar também é verificar a pertinência do teste para a ocasião, tá? Isso é muito importante. Bom, padronizar também o ambiente físico, tá? É muito importante que a gente tenha um ambiente físico padrão. Isso está determinado no manual do teste. Como deve ser o ambiente físico? Porque tem testes de aplicações coletivas. No teste de aplicação coletiva, ele dá padrão da mesa que deve ser seguido, tá? Quantas pessoas podem ter na sala, a presença de ruído, luminosidades específicas, tá? Para um teste ser aplicado. Além disso, nós temos o ambiente psicológico, né? Como que essa pessoa está psiquicamente? Tem que estar de acordo com o ambiente psicológico adequado. Então, esse sujeito precisa estar atento, né? Adequadamente, com condições normais de saúde. Se tiver com dor de cabeça, interfere no desempenho do teste, tá? Se a pessoa estiver se sentindo mal, interfere em como o teste pode ser realizado. Então, a gente precisa verificar como estão as condições de saúde desse sujeito, tá? Além disso, você precisa garantir na padronização que o sujeito compreendeu as instruções do teste. É muito curioso que no manual do teste dá a padronização de como você vai falar. Então, na semana passada que eu mostrei para vocês um teste, né, que é aplicado coletivamente, você tem que padronizado. Você vai ler as instruções. Virgínia, não entendeu? Ele manda você ler de novo. Fazer perguntas específicas. Você não pode explicar mais do que está padronizado. Senão você invalida o teste. Tudo você invalida o teste. Se você não fazer de acordo com o ambiente de testagem, você invalida o teste. O rapport, né? É o acolhimento do paciente a uma dada situação. Esse rapport tem que ser feito de maneira adequada, tá? Para esse paciente ou para esse usuário se sentir acolhido nesse ambiente, tá? Então, o rapport é para ele ficar desinibido, para ele ficar à vontade durante a aplicação do teste, tá? Bom, outra coisa que a gente tem que verificar, assim, quanto tempo está no manual que uma testagem pode ser realizada. Por quê? Testes muito longos não são recomendados a fazer todos de uma vez, porque ele gera fadiga e pode acontecer de um teste, o sujeito ir mal no teste, não porque ele é má usuário, né? Mas porque ele estava fadigado, cansado, tá? Bom,
Isso é o que a gente chama também de ambiente psicológico, né? O ambiente... Imagina o sujeito que passou a noite na gandaia. Aí ele não dormiu direito e vai fazer um teste de atenção. Como que vai dar certo? Não vai dar certo, né? Bom, desculpa. Situações de adversidade. Isso precisa ser avaliada para ver se vale a pena aplicar essa testagem agora. Por exemplo, o CRP lançou uma normativa que foram suspensas as avaliações psicológicas nesse momento de pandemia. Por quê, gente? Porque nesse momento de pandemia tá todo mundo ruim da cabeça, não tem condição de ser nada. Esse é um momento atípico, é um momento psicológico atípico. Nenhum teste psicológico, como que alguém vai ter condições de fazer uma avaliação nesse momento? Nessas condições tão atípicas. Não vão ter. Então, eles suspenderam as avaliações psicológicas agora, porque senão as pessoas vão ter prejuízo, não porque elas são ruins, porque está em pandemia. Essa pandemia, elas estão privadas. Aliás, algumas pessoas estão privadas de estarem em contextos sociais. Então, é adequado que não sejam realizados... Como é que fala? Testes psicológicos agora. A recomendação é que não sejam feitos. Bom, além disso, como é que tem que ser o aplicador, né? O aplicador conhece o teste? Ô, gente, tem um subteste de inteligência que é o mais importante que nós temos, que ele chama VISC. O que eu já vi de aluno, eu tenho vontade de matar. Ele vai aplicar o VISC, ao invés dele se preparar antes para aplicar o VISC, ele quer ler na hora. Ele quer ler o manual do teste na hora para aplicar o teste. Sabe quantos subtestes tem o VISC? 12. Cada subteste tem uma instrução, tem um critério de interrupção. O aplicador deve conhecer o VISC. Bom, aparência. Eu já contei para vocês o caso da aluna que estava com um vestido inapropriado lá na clínica escola. O Alberto era o coordenador da clínica. Vocês lembram disso? Lembram ou não lembram, gente? Não. Vocês lembram que estava na moda um vestido transparente por cima e tipo um top e uma saia por baixo? Vira e mexe esse trem, essa marmota vem na moda. É um vestidão e por baixo é uma outra roupa. A menina foi atender com aquilo. E aí a namorada foi acompanhando o cara para a psicóloga. Aí chega a psicóloga para chamar o cara com esse tipo de vestimenta. Isso deu um quiprocó, isso deu processo. Na hora de chamar, a namorada do cara falou assim: conselho não vai não. Você tá ficando doida? E não deixou, né? Foi assim, claro que é um relacionamento abusivo, mas a aparência da psicóloga estava inapropriada. Imagina vocês se existem roupas, mulher pode usar a roupa que quiser, ponto. Eu não acho que abuso sexual seja justificada pela roupa, ponto. Só que nós temos roupas que são mais apropriadas para o trabalho do que outras? Temos. E eu não estou sendo machista nesse sentido. Porque a gente sabe, está escrito no manual, que precisa de ter uma roupa adequada para aplicação de instrumentos. Porque isso pode ser... não é só para homem, não. Pode desconcentrar. Está escrito no manual, que pede para que o psicólogo cuide da aparência. Tá? Se a gente estivesse na clínica, eu ia pedir para vocês procurarem a seção de padronização da aparência do avaliador.
Eles pedem roupas, sabe aquelas roupas que tá super na moda, de fluorescente? Até, né, cores muito intensas, estampas muito intensas, podem atrapalhar durante a avaliação, né, se levar a desconcentrar o sujeito. Então, a ideia é que a gente possa ter um ambiente mais neutro possível. Imagina vocês, se eu tenho uma criança com TDAH e coloco numa sala cheia de quadro colorida para fazer avaliação. A criança não está em uso da medicação. Você acha que a sala vai ajudar ou vai prejudicar a testagem da criança? Vai prejudicar, ele vai querer olhar os quadros. Exatamente. Então, é nesse sentido que eu estou falando para vocês que a gente precisa padronizar também o ambiente de testagem, tá? É a gente ter de maneira mais adequada possível. E também nós temos comportamentos que são apropriados ou inapropriados durante a testagem. Gente, é muito curioso que criança espera o feedback, né? Então, quando eu estou falando, quando a pessoa está falando em atendimento psicológico, eu tenho um amigo que está falando o seguinte: Virgínia, você fazer psicanálise online é muito difícil. Aí, por que, Bernardo? Uai, você tem um silêncio que é necessário, né, lá durante o atendimento. Você não pode deixar esse silêncio acontecer, porque o paciente fala assim: você está me ouvindo? Né? Então, o comportamento mudou durante... gente, durante a aula, assim, é péssimo, né? Eu já tô aqui num silêncio dos infernos, faço umas perguntas ainda para ver se alguém fala alguma coisa. E aí, esse comportamento durante a testagem, ele precisa ser alterado, né? Então, o paciente fica... O avaliador, o avaliando, espera um feedback do avaliador que ele não pode dar. Porque geralmente a gente faz um afirmativo. Só que se você fazer afirmativo e ele estiver errando, a culpa pode ser, inclusive, do avaliador. Então, a gente não pode dar feedback. Se ele olhar para a gente só pode dizer, pode continuar. Pode continuar. E essa mania de balançar a cabeça, né, tem que parar. Ok? Então, isso é muito importante, né? Essa padronização da aplicação do instrumento. Isso é muito importante que a gente aplique e avalie de uma maneira só, tá? Bom, a normatização, a gente tem uma uniformidade na interpretação dos scores de um teste, né? E isso a gente vai aprender já, tá? O score, que é um score ponderado, que é um percentil, que é um ponto de corte. Já a gente aprende sobre isso, né? Mas a gente tem algumas normas, né? Eu tenho normas de idade mental, norma de série escolar, norma de idade cronológica. As normas vão estar no manual. Então, você vai comparar a norma de idade. Por que você vai comparar o resultado desses pacientes? É muito importante por isso, tá? Bom, por último agora, é o último tema. Ai, eu esqueci aqui, peraí. Quem que é, gente, o último grupo? Erros, tipo de erro. Virgínia, é eu que vou falar, Jefferson. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem? Olha. Na hora que você quiser. Então, Virgínia, pode haver vários tipos de erro na aplicação dos testes. Por exemplo, na observação, né, o indivíduo a ser observado pode ter
uma reação diferente, sabendo que está sendo analisado, está sendo observado, então ele pode ter uma reação diferente do que a reação, né, que se escolheu para analisar. E outro erro, os instrumentos a serem utilizados nos testes nem sempre estão 100% calibrados. Isso pode provocar erro nos testes, né? E esses erros ele pode ser reduzido, né, se testar os instrumentos antes, né, calibrar os instrumentos antes. E outro erro é na pesquisa científica, né? Porque no caso de aplicar um teste em uma população, não tem como usar toda a população. Então, o que se usa é uma parte, né, pequena da população. O que não garante uma generalização, né, do resultado esperado para a população. Porque você usa uma pequena parte da população esperando que aquela pequena parte consiga, né, o resultado esperado para a população inteira. E nem sempre consegue, né, o resultado, porque vai muito da individualidade. Então, os erros também estão na observação do observador, que tem que se preparar bem, né, para não cometer algum tipo de erro. E os erros, eles são passíveis de acontecer, né? Sempre acontece. Tem como reduzir, mas dificilmente não haverá erros, né, na testagem. Eu consegui, assim, analisar, resumir os tipos de erros. Beleza, gente. Vou só dar uma completada aqui. Bom, gente, quando a gente normatiza um teste, ele tem um erro, tá? Esse erro ele precisa ser calculado e ele não pode ser grande o suficiente para invalidar o score de um teste. Então, o real, né? O real do resultado é a medida mais o erro, tá? Então, é isso que nós vamos verificar quando a gente faz um teste psicológico, tá? Bom, esses erros que nós vamos analisar agora, quais eles são. Então, todos os scores têm uma medida de erro. Foi o que o Jefferson estava falando. Eu tenho alguns erros que são feitos, né? Que são chamados erros de observação. Existem problemas, né, no próprio teste, né? Onde é que estão esses problemas, Virgínia? Na validação, na construção dos instrumentos, vai passando. Lembra, por exemplo, quando eu tenho avaliação dos juízes? Tá. Um juiz acredita, né? Igual eu falei, olha, timidez é essencial para o teste. Pode ter um juiz que não concorda comigo e põe ele lá não essencial. Quando soma essas respostas, elas vão fazendo análises fatoriais e podem levar a erros na construção do item, por a inconcordância entre os juízes, por exemplo. Isso pode ser um tipo de erro, tá? Então, erro instrumental devido a problemas do próprio instrumento, né? Que foi o que o Jeff estava falando, que são a calibração. A calibração é feita pela validade. Por isso que eu estava explicando isso para vocês primeiro. Tá? Bom, eu tenho um erro pessoal também, que é devido à diferença nas reações e na aplicação do teste. Por isso que eu estou falando para vocês que durante a aplicação do teste a gente não pode dar nenhum feedback. Esse negócio de ficar balançando a cabeça igual aquelas cobras, né? Que a gente comprava de botar de enfeite de casa. Isso pode levar a erros. Erros. E isso é um problema, tá? É a diferença nas reações e na aplicação do teste. Gente, tinha uma palavra naquele inferno do TDE. Eu lembro que eu cometi um erro de aplicação. Era assim, o cavalo, o elmo estava sobre a face do cavalo. Elmo. Então, é E-L-M-O. E quando eu li, eu falei elmo.
o elmo está. Aí eu falei, puta que pariu, eu posso ter levado todo mundo a escrever essa palavra errada por conta da palavra que eu falei. Então, esse é um erro na aplicação do instrumento. E era a primeira vez que eu estava aplicando o teste, eu apliquei com o meu coordenador. E quando alguém fala, outra pessoa não pode interromper a aplicação do teste, porque pode levar mais erros ainda, tá? Então, nossa, a gente falou assim, fudeu. Mas, ó, são 23 palavras, eu errei uma só, né? Só uma que eu não sabia ler, né? Não é possível que eu não iria errar tudo. Bom, erros sistemáticos, né? É devido a algum fator sistemático não controlado, né? Pode ser, né, alguma coisa que a gente não tem controle. Você errou e ao invés de começar pela palavra 1, você começou pela palavra 2, né? Lá do ditado do TDE. Gente, se você não... Já aconteceu demais. E na hora de correção, fala assim, não, esse menino errou. Aí quando vê uma turma inteira errou. Isso foi um erro sistemático, porque fez com todo mundo errado. Não, isso dava um quiprocó, mas um quiprocó. Não. Gente, aplicar instrumento errado é muito difícil. Muito difícil. Bom, erro aleatório, né, que não tem causa conhecida, né, que a gente não sabe descrever, mas pode ter um erro. Bom, erro de amostragem, isso eu já falei para vocês. Pode ser que a gente selecione uma amostra que não seja representativa daquela população, ela seja menor. E aí eu expliquei, por exemplo, o TDE, a primeira versão do TDE, ele foi coletado no Rio Grande do Sul, numa colônia alemã, né? E aí, o resultado dos meninos foram muito altos. Aí chegava aqui em Minas Gerais, o resultado dos mineiros iam muito baixo. E aí a gente ficava se perguntando, será que os mineiros são tudo burro? Ou existiu aí um erro amostral? Porque foi isso que aconteceu. Foi um erro amostral, tá? Bom, então, resumindo os erros. Nós temos um erro de causa, erro instrumental. A causa dele é o instrumento. Qual que é a forma da gente controlar isso? É calibrar. São as validades. Quando eu tenho erro pessoal, qual que é a causa? As diferenças individuais. Então, como é que tem jeito de eu controlar esse tipo de erro? Atenção e o treinamento dos usuários. O que eu estou fazendo aqui com vocês é um treinamento. Erro sistemático, né? Qual que é a causa? Fatores específicos. Qual que é a medida de controle? É experimental, é estatístico. O erro aleatório, qual que é a causa? A gente não sabe, né? Então não tem como controlar. Erro amostral, qual que é a causa? Seleção da amostra. Qual que é a maneira de eu controlar? Aumentando a representatividade da amostra, tá? Bom, então esses aqui foram o conteúdo que eu pedi para vocês explicarem, né, sobre os instrumentos psicológicos, né? Então, vocês vão ver que a gente já estudou praticamente o capítulo 1. Olha lá para vocês verem. Então, nós já lemos o capítulo 4 do livro do Pasquale, a gente já viu o capítulo 5 e a gente já viu o capítulo 1, tá? Então, olha para você ver quanto conteúdo. O que a gente vai agarrar mais? É quando eu entrar, vou falar outras coisas, né, para me dar continuidade, mas o que a gente vai agarrar mais? É quando a gente for falar das estatísticas. Então, por favor, não percam as próximas aulas, que elas são mais
puxadas, tá? Bom, só para eu concluir esse conteúdo, é o nível de dificuldade do teste. Todo teste psicológico, ele vai ter um nível de dificuldade em relação aos itens avaliados. O que isso significa? No teste Raven, ele começa com um item lá, com uma dificuldade lá, que tem 100% de acertos nos primeiros 5 itens, estão vendo? É esperado que tenha 100% de acerto. Aí, à medida que o número de itens vão passando, vai diminuindo o nível de acerto. Mas olha para você ver, lá no meio do teste, aumenta o acerto de novo. Aí depois diminui o número de acerto. Depois aumenta o acerto, tá? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque o nível de dificuldade do teste, ele precisa ser, olha para vocês verem, ele precisa ter uma alternância. Se ele se manter sempre difícil, vai causar uma desmotivação no usuário. E aí eles não têm motivação para continuar realizando a testagem, tá? Então é muito importante que o nosso... Vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim. Ah, tá, obrigada. Então é muito importante que a gente observe isso para a gente mostrar, né, apresentar, né, verificar isso com o nosso paciente, como é que está indo o desempenho dele. Bom, tá aqui, ok? Sim. Ok. Ó, beleza. Então, vamos entrar na parte mais quantitativa nesses próximos 20 minutinhos aí, que nós ainda temos de aula. Bom, então, gente, só para mostrar para vocês como que a gente já expandiu, né? Então, até a primeira semana nós já estamos no dia 8 de setembro, né? 9 de setembro. Então, eu acredito que na semana que vem a gente começa com estatística e a gente vai estatística para sempre. Sara, você fala para a Cris vir, senão ela não vai... Falar que ela não vai conseguir mexer na prova é uma falácia, né? Porque sabemos que a prova é online, que é muito fácil passar as questões para ela. Só fico pensando tanto que você ajuda ou prejudica o desenvolvimento dela, ok? Sei que ela é adulta, que ela responde sobre isso. Mas convide ela para as próximas aulas que serão necessárias. Sim, senhora. Bom, gente, vou falar agora de psicometria. A psicometria é todo esse conteúdo que nós temos aprendidos até então, né? Psicometria é medir a psique. Como é que eu meço alguma coisa tão abstrata quanto a psique? Eu tive que criar uma teoria para isso, tá? Então, enquanto algumas medidas elas são diretas, né? O que é psico? É medir, né, a psique, né? Algumas medidas são diretas. E a psique, né? A psicometria, então, que é isso que vocês estão aprendendo, ela é um ramo da psicologia que se preocupa com o desenvolvimento de técnicas para mensuração dos mais variados fenômenos psíquicos, tá? Então, eu estou interessada em medir, né, os fenômenos psíquicos do meu paciente, tá? Então, ela é um ramo da psicologia que se preocupa com o desenvolvimento dessas técnicas, né? Então, a psicometria, ela está aqui na ponta. O que está na base? A ciência empírica. Então, eu vou experimentar. E, além disso, está a quantificação. Eu estou interessado em testar e quantificar a psique. Bom, como
que eu vou fazer uma medida, né? Como que eu vou medir uma psique? Esse é o nosso principal desafio. Eu vou até falar devagar, porque esses são os conceitos mais difíceis, porque eu tenho que aplicar a matemática na psicologia. E nós vamos precisar seguir alguns critérios. Bom, para eu medir a psique, eu tenho que ter um negócio que a gente chama de teoria da medida. Teoria da medida, ela tenta conciliar esses dois campos do saber da natureza que são diferentes. Então, o que eu quero? Usar o número para descrever os fenômenos mentais. Trata-se da interface entre dois sistemas teóricos completamente diferentes, tendo a teoria da medida a função de justificar tal interface. Então, é a teoria que fundamenta a psicometria. Ela vai chamar de teoria da medida. Bom, na ciência, a gente tem algumas medidas que são diretas. A bússola, ela mede a nossa direção. Esse instrumento aqui, eu esqueci o nome, ele mede a quantidade de ácido de uma solução. Eu tenho aqui uma medida de... Era pra você estar compartilhando alguma coisa, porque eu não tô vendo tela nenhuma, não. Ai, Jesus, sempre esqueço. Nem eu. Desculpa. Então, vamos lá. Começa de novo. Ai, Jesus, toma conta. Psicometria, né? Que eu estava falando, né? Eu estou aqui tentando medir a minha psique. Isso aqui tem um instrumento de medida, né? Então, pensando que a psicometria, ela é um ramo da psicologia que se preocupa com o desenvolvimento de técnicas para medir os mais determinados fenômenos psicológicos. E nisso eu vou ter o que na base? A ciência empírica experimental, tá? Ela é quantitativa e ela tá lá a psicometria como topo, mas tem muitas coisas que vêm antes, tá? Eu preciso de criar uma maneira de eu medir a minha psique. E como que eu faço isso? A partir do que a gente chama de teoria da medida. A teoria da medida, ela vai conciliar esses dois campos do saber, aparentemente diferente. Gente, como é que eu quantifico os fenômenos mentais? Não dá para ser direto, né? Então, aqui eu quero mostrar para vocês instrumentos de medidas que são diretos. A bússola, ela é uma medida direta de direção. Esse aqui que foi um instrumento que ele mede quantidade de ácido de uma solução. Aqui eu tenho um aferidor de pressão, e isso aqui é um aferidor de batimentos cardíacos. Você mede outras coisas, mas isso são medidas diretas. Eu consigo acessar diretamente. É o que a gente vai chamar de medida fundamental. A medida fundamental é quando possui a mesma propriedade que se quer medir. Quando eu tenho uma fita métrica, eu estico ela sobre aquilo que eu pretendo medir e ela me dá a medida exata, né? Isso é medida fundamental. O instrumento, ele tem a mesma unidade daquilo que eu preciso medir. Ele tem a mesma propriedade. Quando eu subo numa balança, ele me dá em quilogramas. Tem a mesma unidade do meu peso, tá? Bom, o que mais? Eu tenho o comprimento, são uma medida fundamental. A massa, o tempo, ele pode ser medido em segundos, minutos. A corrente elétrica, ela pode ser medida por ampere, né? A temperatura, ela pode ser medida por Celsius. Se a gente estiver nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, que é medidas em Fahrenheit, né? Enfim, elas são algumas medidas que nós utilizamos. Bom,
Essas são as medidas fundamentais. Alguém está lembrando de mais alguma que eu não falei aqui? Que sabe que é uma medida fundamental? Vocês entenderam o que é uma medida fundamental? Sim. Como é que mede a velocidade do avião? Vendo quantos quilômetros por hora ele faz? Não, é um outro instrumento de medida. É em nós ou em pés. A altura do avião, eles trabalham com outras unidades. Sim. Bom, existem algumas outros tipos de medidas, que são as medidas derivadas, tá? Que elas derivam de duas propriedades de um objeto, que consegui através de uma medida fundamental. Por exemplo, lá antigamente, quando nós estudávamos química, nós avaliávamos aí sim, Sara, que é a outra resposta que você me deu. Você me deu uma medida de aceleração. Quanto é que é a velocidade do avião, né? Se aí seria a velocidade dividido pelo tempo, eu saberia quanto ele estava acelerando. Ou poderia saber a distância dividido pelo tempo, que aí eu saberia a velocidade que ele andou. Era isso que você estava me respondendo, né? Mas para eu medir a velocidade do avião, ela tem uma outra unidade de medida fundamental, né? Navio também é em nós, quanto nós estamos, né? É muito. Quando eu já trabalhei no McDonald's, né? Vocês sabiam? Não. Pois é, Não. trabalhei no McDonald's. E no McDonald's, quando eu era mais nova, tinha um negócio que você colocava um once, era uma quantidade de molho. Tudo no McDonald's é quantificado. Então, você é treinado para você colocar. Então, quando você come aquele cheddar, a pistolinha de cheddar, ela coloca um once, uma quantidade exata de molho em cima. Todo aquele instrumento é calibrado. Isso é uma medida direta, tá? E aí vocês vão ver que as medidas americanas, elas divergem um pouco das nossas medidas e do resto do mundo, praticamente, tá? As medidas americanas, elas são cheias de frescurinhas, assim, por assim dizer. Bom, nós temos também medidas derivadas, é que derivam de duas medidas fundamentais. Então, para eu verificar a aceleração, eu preciso de duas medidas fundamentais. Uma delas é a velocidade, outra delas é o tempo. A densidade é a massa, né, dividido pelo tamanho, tá? A gente pode medir as medidas fundamentais para saber se a densidade do meu material, ele afunda ou se ele boia, tá? Bom, além disso, a gente tem umas medidas por lei. Vocês já aprenderam análise do comportamento, não já? Todo mundo? Sim. Sim. Tá. Então, essa medida, uma lei que nós temos, é a lei do reforço. Todo comportamento que produz, como eu posso dizer, reforço, ele tende a se repetir, né? Todo comportamento que produz consequências positivas, ele tende a se repetir. Comportamento que produz consequências negativas, ele tende a parar de se repetir. Isso é o que a gente chama de medida por lei, tá? Tem outra lei, por exemplo, é o que a gente chama de psicofísica, de magnitude, né? Ou de percepção. Quando eu estou lá, quando é que percebemos mudanças relativas na estimação? Por exemplo, quando eu pego numa mão um pacote de 5 quilos e na outra mão um pacote de 5 quilos. Só que um pacote meu furou.
Quando é que eu vou perceber que um está mais leve que o outro? Alguém sabe? Essa constante? Quando ele ultrapassar o limiar, que a gente consegue perceber. Qual que é esse limiar? Isso é uma lei. Então, professora, eu sei que é o limiar, mas o outro nome eu já não lembro. Tem para tudo, né? Para cheiro, para... Isso, exatamente. Isso é uma constante. E esse constante é 10% do valor inicial. Ou seja, só quando eu perder meio quilo do peso inicial do arroz é que eu vou conseguir diferenciar, tá? Um do outro. Quando eles estão na minha mão, tá? Isso é uma constante de Weber. Essa aqui é a lei, essa estimativa. Tudo isso é uma medida por lei, tá? E agora nós vamos para uma medida que é uma medida por teoria, porque a relação nunca é direta. E aí ela tem alguns problemas que nos traz. Esse que é o nosso desafio, tá? Como é que eu vou medir dentro da psicologia, né? É o que a gente vai dizer a medida por teoria. A gente mede uma propriedade de um objeto para falar a propriedade de outro objeto, sendo a relação entre essas propriedades de objetos diferentes, fundamentadas numa teoria. Então, eu vou medir comportamentos de tristeza de um sujeito, né, e que ele vai estar relacionado aos sintomas de depressivo. Então, a medida por teoria, eu vou medir comportamento para falar de determinado tipo de sintoma ou de determinado tipo de traços, tá? Então, esse casamento entre objetos diferentes ou entre comportamentos diferentes, eles vão ser dados por uma teoria. Porque eu nunca vou estar medindo inteligência. Não, eu não vou medir inteligência. Eu vou medir capacidade de resolver problemas novos e vou medir tempo. A relação entre isso vai ser chamada de inteligência. E essa relação vai ser dada por uma teoria. É o que a gente vai chamar de teoria da medida. E o que a gente aprendeu que chama construto. Esse construto, né, é o que nós vamos estudar agora, tá? Então, a teoria da medida, ele é o casamento entre a ciência e a matemática. Agora que começa o problema. Porque ela vai ter que obedecer também, além de uma teoria científica testada empiricamente, vai ter que obedecer também os critérios matemáticos. Ok? Bom, ela vai ter um enfoque lá na ciência e na matemática. A ciência significa que ela vai ser experimental. Toda ciência vai ser experimental. Vai ter que ser testado, tá? E aqui vai ser matemática. A matemática, ela tem o que a gente chama de dedução. Toda matemática, toda vez que a gente chega num cálculo, né? Eu não lembro vocês, o meu professor nunca passava o cálculo só para a gente ver, não. Ele passava, por exemplo, como é que ele chegou na fórmula de Bhaskara? Ele deduzia a fórmula lá no quadro. Quando a gente é novo, a gente não entende a importância disso, né? Hoje em dia eu não sei deduzir mais nada. Mas eu aprendi. Eu lembro que era possível deduzir, né? Então, quando eu estou falando da ciência empírica, eu estou falando dos fenômenos naturais, né? Que podem ser observados. Né? Os fenômenos da natureza. Eu observo quanto tempo tem o dia, quanto tempo tem a noite, né? Que o sol nasce, de onde que ele nasce. Isso são fenômenos naturais. Quando eu estou falando da matemática, eu estou falando de símbolos criados, né? Quando eu estou falando da atitude da ciência, eu estou falando de uma atitude empírica,
de uma atitude que ela é científica, né? Quando eu estou falando de uma atitude matemática, eu estou falando de uma atitude que é transcendental. Ela, a priori, né, quem gostar de matemática, tem um livro muito interessante que chama Malbatahan, do autor que chama Malbatahan, que era o homem que calculava. E ele vai falar das informações transcendentais do número. Olha como é que números são mágicos, né? O que são números primos? É um número que só é dividido por ele mesmo, né? E aí ele vai falar dessa atitude que é transcendental. Por que o 7 ele é um número importante para a matemática? Por que o 3 ele tem aquele formato? Isso é uma atitude transcendental. Ela tem explicações dadas por ela própria, né? São informações que são a partir dessa criação matemática numérica. Ela é meio que mágica, assim. Bom, a criação da ciência empírica. Qual que é a fundamentação dela? É observação e controle. A metodologia. Na matemática, ela é uma metodologia de dedução, como eu falei com vocês. No sistema empírico, a verdade ela é um fato, né? Então, quando eu estou falando de prova empírica para vocês, eu estou provando empiricamente. Existe prova teórica, né? Igual eu falei para vocês, gente, olha, não foi nessa turma, não. Como é que a gente provou que a Terra não é plana, que a Terra é redonda? Tem foto de satélite, tem gente que já entrou no espaço, viu a Terra, tirou foto, fotografou. Não acredito nessas provas empíricas. Então, vai a merda, porque isso é um fato científico, né? O satélite está lá no céu. Não acredito que ele está em órbita. Então, ele está na onde? Tem coisas que são fatos científicos. Está lá, incontestável. Como é que você vai duvidar? Né? Esse que é um problema. Bom, matemática, a verdade, ela é teorema. Ela é teorizada a partir de um valor. Bom, a certeza na ciência, ela é relativa, até que se prove ao contrário. Virgínia, saiu outro satélite. Quando a gente pisou em Marte, a gente está vendo a Terra. E ela não é redonda, ela é quadrada. Está aqui a prova, direto de Marte. Nós tiramos desse jeito, com essa refração da luz. E fomos falando do campo magnético. Então, beleza, já me provaram com outros fatos. Aí, ok. Então, por isso que é uma certeza relativa. Ela é válida até que se prove ao contrário. Agora, na matemática, a certeza é absoluta. 1 mais 1 é 2. Não tem conta que você faça, não tem outra forma que você estabeleça que vai mudar essa certeza. Bom, o critério de verdade é um teste empírico, né? Que é nós vamos lá testar. E o critério de verdade da matemática está dentro da consistência interna do argumento, dentro da própria operação matemática. Bom, nós vamos pegar todas essas duas ciências e vamos fazer a teoria da medida. E aí a gente chegou numa palavrinha que chama isomorfismo. Ela é justificável para designar os fenômenos mentais através do número? Sim. Se nessa designação se preservarem tanto a propriedade do número quanto dos fenômenos mentais. Então, para eu medir, eu vou ter que conservar aquilo que é valor para a matemática e aquilo que é valor para a ciência. É o que a gente vai chamar de isomorfismo, tá? Por isso que vai ser importante a gente entender essas duas representações. Bom, a unicidade de representação, né? O número é a melhor representação? Quão bem ele descreve os fenômenos. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu não vou entrar, mas eles são muito importantes para a gente saber que tipo de variável nós estamos estudando.
Agora não está fazendo sentido para vocês, mas é muito importante que a gente verifique que existem variáveis categoriais. Sim e não. São categoria. E aí a gente tem que verificar para que elas servem. Existem variáveis que são ordinais. Olha, quem vem primeiro, quem vem depois, tá? Existem variáveis que podem ser somadas, que são escalas contínuas, as inteligências, por exemplo. Então, é para isso que vão servir, para a gente criar as variáveis. Se você classifica o seu gênero, né? Ou um ou outro, ou nenhum gênero, é uma classificação. Você não pode ocupar mais de um ao mesmo tempo. Para a gente te avaliar, a testagem psicológica, ela é uma categorização do indivíduo. Por isso, ela é uma variável que a gente chama de crucial, no sentido de dar nome para o que o indivíduo tem. Por isso que é muito importante a gente considerar algumas variáveis. Próxima aula, estejam com caneta, lápis e borracha na mão, porque nós vamos fazer cálculos, tá? E aí, no final da aula, eu vou pedir foto do material que vocês produziram, que aí nós vamos verificar a participação da aula. E quem não puder participar, tem uma semana para me mandar as fotos, combinado? Gente, então voltamos então na próxima aula. E aí eu vou dar questões pós-aulas de revisão, não hoje. Vocês não precisam me mandar. Mas nas vésperas da prova, vocês podem tirar dúvidas dessas questões. Eu vi que você me mandou foto, viu, Sara? Não precisa me mandar. É só quando eu pedir. Aí eu vou pedir na próxima aula que nós vamos começar as estatísticas. Beleza? Beleza. Então, muito obrigada, pessoal. Um abraço. Por nada. Virgínia, Obrigada, Virgínia. Obrigada, Tchau. Virgínia. Tchau. Tchau, Virgínia, Alguém eu chamei a Rose. Oi, Rose. Eu queria só me apresentar, porque eu estou começando a disciplina hoje. Aí eu sou a Rosilene e eu vou estar fazendo essa matéria com você, só para me inteirar mesmo. Tá, eu vou ter que te passar um conteúdo para você explicar na próxima aula, para você ganhar esse ponto aí de participação. Pessoal, vocês saiam, por favor, vou ficar só com Rose. Até mais.